Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em tráfico de drogas e armas na região tocantina. Vítima de feminicídio no interior do estado retira em juízo medida protetiva. O que diz a Lei Maria da Penha sobre o assunto? A partir de agora é lei. O uso de utensílios plásticos descartáveis está proibido na capital. Nível do Rio Tocantins sobe gradativamente após fim do período de veraneio em Imperatriz. E em Caxias, católicos se preparam para a romaria do festejo de São Francisco das Chagas. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e armas foi desarticulada pela Polícia Federal em 3 estados. As investigações começaram a partir de um homicídio na região tocantina. A operação da Polícia Federal foi realizada em cidades do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Dos 30 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 23 foram cumpridos durante a operação. 19 deles somente aqui no Maranhão. Alguns, inclusive, envolvendo detentos do sistema prisional. Segundo a PF, a organização criminosa tinha ramificações em todo o país e aqui no estado agia assassinando desafetos. No Maranhão, durante a investigação, a gente conseguiu constatar que esse grupo, essa parte da organização criminosa, tinha por finalidade exterminar adversários na briga pelo espaço de tráfico de droga e arma, principalmente na cidade de Imperatriz do Maranhão. 20 homicídios teriam sido identificados como de autoria da facção criminosa. Entre possíveis alvos estariam membros de outras facções, policiais e agentes penitenciários. A morte do PM, identificado como Wanderson dos Santos Silva, de 27 anos, na última segunda-feira em Imperatriz, também pode ter sido executada pela quadrilha. Ele poderia ser um dos desafetos, do grupo. Mas isso ainda não está bem configurado, não dá para afirmar com certeza as circunstâncias da morte dele. Os alvos eram escolhidos por meio de reuniões, muitas vezes comandadas de dentro dos presídios. As lideranças se reuniam por meio de convenções em telefones e definiam quem deveria morrer ou não. Então essas lideranças, parte delas presas, presídios no Maranhão, Imperatriz, São Luís, Dourados, Tocantins, e Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, e em Tocantins, na cidade de Palmas. E algumas dessas lideranças que estavam soltas e agora foram presas. Vamos falar agora de violência contra a mulher. O artigo 16 da Lei Maria da Penha diz que a mulher violentada só pode retirar a medida protetiva em juízo. Foi o que aconteceu com uma professora no município de Fortuna, no interior do Maranhão. Ela retirou a proteção e logo depois foi morta pelo ex-companheiro. Na maioria dos casos de feminicídio em todo o país, as mulheres não tinham medida protetiva. Diariamente, dezenas de novos processos chegam na Casa da Mulher Brasileira. Muitos deles são pedidos de medidas protetivas. 350 solicitações são feitas só pela Delegacia da Casa da Mulher em São Luís e, diariamente, novas vítimas vão tomando coragem de relatar os casos de violência doméstica. Cada vez mais que se divulga a informação de que há a possibilidade de ela pedir medidas de proteção, mas essas mulheres vêm recorrer, pedir ajuda ao Estado para que essa medida seja determinada e assim ela se sinta mais segura. Uma série de medidas podem ser determinadas a partir do acesso da mulher à justiça e que normalmente começa pela delegacia. O número de mulheres que morreram por crime de feminicídio no Maranhão é superior a 40 mortes. A maioria delas não tinham medida protetiva. Por dia chegam na promotoria especializada na defesa da mulher cerca de 100 processos de medidas protetivas. Isso gerou um saldo de mais de 6.000 medidas expedidas só aqui em São Luís. Nenhuma morte de mulher que tem direito a elas foi registrada aqui na capital. Mas quando vai para o interior, a realidade é outra. Na última quarta-feira, Darlene dos Santos, de 50 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro que cometeu suicídio. O caso aconteceu na cidade de Fortuna, no interior do estado. Darlene tinha medida protetiva,
mas não conseguiu salvar a própria vida. Se nesses municípios tem essa rede de enfrentamento, porque aqui a gente só consegue ter êxito porque não é o trabalho do Ministério Público só, nem do Judiciário, nem da delegacia. É um trabalho de articulação de rede. Um órgão só não resolve. Então, se nessa localidade, para saber se tem essa rede, que a rede é o quê? É o Ministério Público, é a Defensoria, é a Delegacia, a Patrulha Maria da Penha. Esta semana, a rede de apoio à mulher ganhou mais um aliado. O Ministério Público assinou um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Assistência Social do município, criando um grupo de autoajuda para homens com medidas protetivas. Nós temos hoje aqui, funcionando na casa, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, serviço de assistente social e psicólogo. Mas nós temos também, do outro lado, o agressor. E a Lei Maria da Penha diz que tem que ter grupos reflexivos. Então, nós precisamos expandir esse projeto, que é um projeto de êxito, e a gente tem certeza que também aqui em São Luís vai ser exitosa essa experiência, e a intenção também é levar para o interior do estado. Medida importante essa, não é só a mulher violentada que precisa de assistência, o homem que violenta também precisa ser assistido, né? Vamos a um giro de notícias pelo Maranhão. Uma idosa morreu hoje pela manhã após um grave acidente entre uma van e um caminhão na BR-222, no município de Garapé do Meio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da van teria dormido e invadido a contramão. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital de Santa Inês. Alguns passageiros da van ficaram feridos e informaram que o motorista já havia demonstrado sinais de sono antes do acidente. 3 homens fortemente armados, vestidos com a farda da SEMAR, assaltaram uma casa ontem à tarde no município de Bacabal. Segundo a Polícia Militar, joias e roupas foram levadas da residência. Os suspeitos continuam foragidos. Pelo menos 5 vans foram apreendidas hoje pela manhã na entrada de São Luís, durante uma fiscalização da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, em parceria com a Polícia Militar. Entre a principal irregularidade é a falta de permissão para realizar o serviço de transporte de passageiros. Foram 2 anos todo o processo para que os motoristas que possuem veículos que fazem linha intermunicipal pudessem se regularizar junto à Agência Estadual de Mobilidade Urbana. E você vai ver daqui a pouco que foi sancionada a lei que proíbe o uso de utensílios plásticos e também aumento de vagas de emprego formal na capital. Voltamos com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Olha, contemplados com imóveis de programas sociais estão deixando de assinar seus contratos. Com isso, muita gente não tem terminado os processos. A dona Maria Francisca mora de aluguel há alguns anos e hoje ela assinou o contrato da casa nova que ganhou através do programa Minha Casa Minha Vida. Ela quer mudar logo. Viu o que falta para eles fazerem, né? Uma porção de coisa para fazer. Uma porção de coisa para fazer ainda. Mas eu já vou me mudar para lá, já. A Márcia também assinou o contrato e já fez a vistoria. E fez isso praticamente no último dia do prazo estipulado pela Secretaria de Habitação e Urbanismo. Não, porque nós fomos lá fazer a vistoria na casa e hoje nós íamos para assinar o contrato. O empreendimento que ela foi contemplada fica no bairro Maracanã, chamado Morada do Sol 1. Os contratos estão disponíveis para assinatura desde o último dia 15 e o prazo final foi prorrogado até a próxima segunda-feira. Aqui na Central de Atendimento, cerca de 300 pessoas ainda não assinaram o contrato de financiamento do imóvel. O processo é a última etapa antes do recebimento da chave. No total, são 500 pessoas em situação irregular. Outras 200 estão com a vistoria pendente. A lista de convocados está disponível no site de cadastro habitacional de interesse social de São Luís. Esse comunicado é apenas e tão somente para os beneficiários do Morada do Sol 1. A nossa central é aberta segunda a sexta, horário comercial, para atendimento de outras dúvidas em relação ao programa habitacional de São Luís e outros residenciais. Mas esse momento é apenas para o Morada do Sol 1.
Olha, o Maranhão segue a tendência nacional com um número maior de ofertas de emprego no setor de bens e serviços. Com a aproximação das festas de final de ano, essas festas são apontadas como um impulsionador de vagas de mercado de trabalho. Tiago ficou 2 meses desempregado, vendo as contas apertarem. No sufoco, a única opção que ele via era procurar emprego no interior do estado. O que aconteceria caso você não tivesse conseguido esse emprego? Eu tinha voltado para a minha antiga cidade. Tá bom, aqui o movimento cresceu, foi muito depois que eu entrei para cá. Só que aí tem dias que fica fraco, mas do tempo que eu entrei para cá subiu bastante o movimento nas lojas aqui. Foi quando ele finalmente conseguiu um emprego com carteira assinada nesta loja na Rua Grande. Esse aquecimento no comércio e outros setores provocou o aumento do número de trabalhadores formais no Maranhão. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados fechou o mês de agosto com 1.495 trabalhadores a mais no estado. Porque o segundo semestre é o momento que todas as empresas já se preparam para as grandes festas. Quais são essas grandes festas, essas grandes vendas? Dia das Crianças, o Black Friday está chegando e as festas natalinas, né? Que é o momento onde o consumidor ele faz suas grandes compras. O resultado acompanha uma tendência nacional. O Brasil tem mantido o saldo de emprego formal positivo há 5 meses. Além disso, as 121.387 vagas abertas no mês passado representam o melhor resultado de agosto desde 2013. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 1,50%. Aos empresários que ainda não tiveram resultado suficiente para ampliar o quadro de funcionários, a especialista indica como atuar para reverter esse quadro. Preciso trabalhar a gestão, eu preciso trabalhar as minhas finanças e eu preciso trabalhar estratégias de marketing para trazer o meu cliente para essa empresa. Então, o empresário ele tem que olhar o todo, ele tem que se preparar. E quem conseguiu sair do desemprego agora, garante que vai se empenhar para que o mercado cresça ainda mais. Tem que se esforçar, senão a gente perde nosso trabalho. E agora é lei. Estão proibidos a aquisição e o uso de descartáveis aqui na capital. Mais informações com a repórter Nice Ribeiro. A lei foi sancionada esta semana e se aplica a bares, restaurantes, barracas, lanchonetes, vendedores ambulantes e ainda aos revendedores de materiais descartáveis aqui em São Luís. De acordo com a lei, os materiais descartáveis tradicionais devem ser substituídos por biodegradáveis. O prazo estipulado pela lei é de 120 dias para a regularização. O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Estado do Maranhão disse que alguns estabelecimentos aqui em São Luís já vinham tomando medidas nesse sentido e que vai auxiliar nas fiscalizações assim que o prazo para adequações for encerrado. Bares e restaurantes de São Luís já estão se adequando e vão se adequar mais ainda, porque existe um prazo para que esse material seja consumido e aí sim, depois disso, vai ter as fiscalizações. Mas o importante de tudo isso é que nós, povo, tenhamos a consciência de já a partir de agora fazer nas nossas casas essa separação dos lixos, tá? E se conscientizar que existem vários pontos de entrega desse material em São Luís que não são tão utilizados quanto. Então, isso vem cultural, a gente precisa se reeducar com relação a isso, não só os empresários de bares e restaurantes, mas também toda a população de São Luís. Além de bares e restaurantes, a lei veta ainda a aquisição de materiais descartáveis em todos os órgãos públicos aqui da capital. Nice Ribeiro para o Jornal da Difusora. E você vai ver daqui a pouco, o nível do rio Tocantins sobe gradativamente após fim do período de veraneio. E ainda, católicos se preparam para mais uma romaria de São Francisco em Caxias. A gente volta já já. Voltamos com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. A temporada de praias chegou ao fim e o nível do rio Tocantins sobe gradativamente. Por isso, a Defesa Civil está emitindo alertas para a população acerca de prevenir acidentes devido à oscilação das águas do rio.
Em menos de um mês após o fim do período de veraneio, o nível do rio Tocantins já subiu mais de 1 metro. Mesmo com o fim do período de veraneio oficial, ainda há barracas montadas na Praia do Cacau. Por isso, a oscilação do nível do rio é motivo de alerta. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que nos próximos 4 dias o nível do rio suba mais 60 centímetros. Porque se as vazões aumentam, não vai ter tempo hábil para que o associado vá lá e remova sua barraca. Então, suja o rio Tocantins, envolve a população, né? Envolve o risco e tudo mais. Os banhistas e barraqueiros que ainda forem à praia devem redobrar a atenção, pois as áreas de banho estão cada dia mais vulneráveis a acidentes graves. Não contam mais com salva-vidas, corpo de bombeiros, áreas demarcadas ou placas de sinalização, que são dispositivos necessários que garantem a segurança dos banhistas. Após essa data, todos os associados da Praia do Cacau e do Meio, eles foram notificados, foram reavisados. Inclusive, no dia 18 de setembro, esteve em Imperatriz, o pessoal da usina hidrelétrica de Estreito usaram vários meios de comunicação para que tornasse público o comunicado, dizendo que a partir do dia 19 de setembro, o aproveitamento hidrelétrico ele ia dobrar, ele ia passar a trabalhar com a demanda maior de água. E hoje está aqui as consequências, né? Então, infelizmente, aqui na Praia do Cacau, que agora não é mais praia, né? Não tem mais espaço para que o banhista venha. A gente orienta que o banhista não faça aproveitamento do uso ainda de pequenos bancos de areia, porque é um risco às suas vidas. Outro ponto é que mesmo a região da Praia do Cacau ser rasa, de acordo com a Defesa Civil, ainda assim oferece risco por conta das máquinas que retiram areia do rio, formando buracos, que chegam até 5 metros de profundidade. Muito cuidado, hein, gente? E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. E a gente começa por São Luís. O sábado será com tempo bom, sol com algumas nuvens e não chove. A máxima de 33 graus e a mínima de 24 graus. Em Caxias, tempo muito quente no final de semana. A máxima pode chegar até 38 graus e a mínima a 23 graus. E em Imperatriz, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima de 39 graus e a mínima 23 graus à noite. E na região dos Cocais, os católicos já estão se preparando para mais uma edição da Romaria, como parte da programação do festejo de São Francisco, que acontece amanhã na cidade de Caxias. A Praça de Nossa Senhora dos Remédios, em frente à Igreja Catedral e ao Palácio Episcopal de Caxias, será ponto de partida de mais uma Romaria de São Francisco. Seu João da Conceição já participou de outras edições da Romaria e tem um motivo especial. Através da fé em São Francisco, ele conta que foi curado de um problema de saúde. Sentia fortes dores de cabeça. Não tinha remédio para ela passava quando bem queria, e quando ela passava, meu nariz entupia. Quando eu suava o nariz, saía aquela história de sangue preta. Aí então eu fiz o pedido para São Francisco, primeiramente para Deus e segundo São Francisco. Se eu ficasse bom daquela doença que eu sentia, eu iria passar 7 anos sem cortar meu cabelo. E aí passei 7 anos sem cortar meu cabelo, e isso vai fazer 27 anos, e nunca mais eu soube que foi dor de cabeça, desapareceu totalmente, nunca procurei mais médico, nunca procurei mais remédio. A caminhada de 47 quilômetros terá algumas paradas para o descanso dos romeiros. O bispo Dom Sebastião mobilizou todas as paróquias da Diocese de Caxias e acredita que, mais uma vez, a Romaria e as demais atividades relacionadas ao festejo de São Francisco vão atrair milhares de católicos. Este ano, uma novidade que há 2 anos não acontece, é que as pessoas de São João do Soter, da paróquia de São João do Soter, virão também em caminhada na madrugada, né? E vão se encontrar num povoado chamado Bom Jesus e juntos irão até o santuário e chegando lá teremos a Santa Missa, a missa dessa Romaria, e depois haverá outra missa à noite, no domingo, e segue a programação normal até o dia 3. Dia 3 tem a grande vigília, dia 4 é o grande dia da festa de São Francisco.
A gente encerra esta edição de sexta-feira com imagens da Avenida Camboa, aqui na capital. Muito obrigada pela sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda.